Olá, bom dia, meu amigo. Boa noite. Pronto, fácil demais. O homem é um nerd. Aí, garoto. O homem, Passando aqui o de homem, é uma da, luz que está escuro. o homem é das lives. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os colunistas, com suas respectivas colunas. O escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 23 de fevereiro de 2021, edição de número 220. Já passaram por aqui 219 personalidades importantes, falando de coisas importantes, todas elas, claro. Hoje não é diferente. Presença ilustre aqui, ó. O cara é advogado, professor universitário, direito civil, empresarial, professor de graduação, de pós. O cara tem experiência até em EAD. Você sabe o que é EAD? É isso mesmo que você pensou aí. Ensino à distância, autor de várias obras jurídicas, romances, ficção. Ele só não fez novela até agora. Possui doutorado. Até agora. E é imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Doutor, professor, mestre Jamil Hassan, que honra recebê-lo. Eu que o diga. Muito obrigado pela oportunidade. Ó, um beijão pro povo que está assistindo a gente. Saudade de você, Sempre um meu prazer amigo. estar aqui com você. Eu que diga, rapaz. É uma saudade maravilhosa. Uma pena, né, que o Covid deixou a gente afastados. Mas, ó, Exatamente. estamos sempre juntos. Sempre. Hoje, claro que a gente não vai falar de direito aqui, porque vamos falar de Não é o literatura. tema. Não é a pauta, não é o tempo, vamos falar de literatura. Para começar, o professor, eu vou chamar de professor, vou chamar Jamil, vai. de Jamil, por Jamil, de Jamil. Somos todos mortais. Exatamente. Então, para começar nesse mundo literário, para entrar no mundo literário, você vem de família que costumava ler muito? Você tinha livros em casa? Como é que era a tua infância? E eu era extremamente criativo, né? Então, quando eu era criança, eu escrevia letras de músicas horríveis. Tinha 7, 8 anos. Aí depois eu comecei a fazer gibi, também péssimos, né? E aí eu tomei, assim, gosto mesmo para começar a escrever a partir dos 12 anos. Em casa, nós tínhamos várias coleções de livros que o meu pai lia muito, só que ele não lia em português, que ele não era brasileiro. E eu ficava muito curioso para tentar entender o que estava escrito ali, né? E aí eu fui pesquisando, antigamente era Barça, né? Não sei se vocês recordam disso. Muito tempo, eu tinha cabelo, era jovem, né? O que está na cintura estava no ombro. Para quem tem cabelo branco ou para quem não tem cabelo? É mais tempo. E aí eu comecei a escrever. A primeira obra que eu escrevi, eu vou lançar ela agora, nunca lancei, uma ficção. Como assim? Que história é? Isso é inédito, né? Eu escrevi com os 12 anos, então ela tem vários erros, né? Não é erros de redação, erros de montagem mesmo da estrutura do livro. Foi o meu primeiro, mas é uma ficção sobre Hitler, né? A continuação da Segunda Guerra Mundial, que teria sido, né? Eu conto no livro que ele fugiu para a Argentina. Eu não sabia que ele fugiu para a Argentina naquela época. E aí ele montaria lá o Quarto Reich, e é uma história de ficção baseada na primeira obra que eu escrevi aos 12 anos. E prossegui. Na sequência, eu escrevi um livro de poesias, que eu já lancei, né, que é o Universo, e também aos 12 anos do mesmo ano. E na sequência, escrevi uma aventura juvenil à base do Coleção Vagalume. Quem é do nosso tempo lembra da Coleção Vagalume. Exato. Cadáver ouve rádio, Escaravelho do Diabo e o Tesouro, que é o que eu escrevi, né? Da Ilha de Marajó, os Piratas da Ilha de Marajó, também nessa linha. Isso tudo aos 12. Mas em casa eu sempre tive Peraí. Faz o seguinte. Diga. Sai da live, entra, porque tu tá picotando muito. Entra, eu vou para outro lugar, então, da casa. Isso. Então você sai e entra que a gente
Isso, Darlan Zurk chegou. O outro local aqui, eu acho que o sinal vai ficar melhor. Isso. Darlan Zurk está por aqui. Ten Love 10 está por aqui também. Bruna, tudo bem? Melhorou o áudio? Melhorou. Fale aí um pouquinho agora. Melhorou o áudio? Acho que está melhorando. Vamos falar para ver se ele consegue. Tá. Se não tiver melhor, você me fala e a gente volta a procurar outro local. Então, aí eu comecei a escrever no período e não parei mais. Então, até hoje, e uma coisa que eu gosto muito é escrever qualquer coisa que não seja na área de direito. Tá picotando. Tá picotando. Eu vou sair e voltar. Sai da live. Isso, sai da live. Isso. Daqui a pouco ele volta. Luciano Caetano está por aqui. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. Fezinha 1983. Darlan Zurk, o escritor, já chegou por aqui também. Que maravilha. Luiz Bortolai. Vamos ver aqui. Vamos adicionar aqui o Jamil. Vamos ver. Vamos ver que agora Rafaela está por aqui. Jamil. Quem está mais? Deixa ele voltar aqui. Tá cortando. Deixa eu ver Eu acho que agora está melhor. Vamos lá. Vamos ver agora. Vamos ver. Voltando. A imagem está boa, entendeu? E o áudio? O áudio também. A imagem poderia até ficar ruim, que você não acaba feio, né? Eu entendo. Feio, não vai mudar nada, entendeu? Chegou por aqui também agora Bill Richberg, jornalista americano, direto de Paris. O homem que não dorme, está lá em Paris agora acompanhando a gente. Satisfação, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, dando continuidade aqui ao nosso papo com advogado, professor Jamil Hassan, Darlan Zurk também está por aqui. Então, você escreveu esse livro que vai publicar com quantos anos mesmo? O primeiro livro? 12 anos. É o primeiro livro que eu escrevi. 12 anos. Agora, sobre Hitler. Seria a Terceira Guerra Mundial. Era uma ficção, uma fantasia que eu tinha quando era criança. E eu vou lançar ele agora. Quantos livros você tem publicado? Quantos livros ao todo? 37. 37. Da área do jurídica, quantos? Uns 20. Uns 20. Mas eu parei de escrever jurídico, né? Eu quero só escrever o que eu gosto agora. Por quê? Vamos lá. Olha, é uma relação muito simples. Quando você detém conhecimento que você usa para o trabalho, é só uma técnica. Quando você envolve um raciocínio que não é utilizado ao seu trabalho, é cultura. Eu estou cansado de técnica. É exaustivo. Eu trabalhar com direito, advogar, dar aula, e escrever ainda direito. Eu prefiro extravasar a criatividade escrevendo temas que não são mais de direito. Eu escrevi minha última obra de direito em 2018, talvez eu não escreva mais. Eu participo realmente de literatura. A literatura fora do direito é uma válvula de escape para você? É muita criatividade, né? A gente pensa, a cabeça desocupada, né? A gente pensa muita coisa, né? E aí agora, ano passado, eu tive uma ideia. Eu estava acompanhando uma pessoa um dentista e tinha muitas crianças ali brincando. E eu tive a ideia de começar a escrever uma coleção de livros infantis. Mas não é livro bobinho, né? A ideia é ensinar bons hábitos para as crianças. Tanto é que o primeiro livro que eu lancei agora, infantil, é sobre escovação dos dentes. Né? A criança não Jamil, diga. Deixa eu seguir aqui o conselho da Bruna, que será que você não está com a mão aí bloqueando alguma saída do microfone, não? Já vou tirar a capa. Pronto. E agora? Melhorou? Acho que era isso, hein? Agora está melhor? Acho que sim, hein? Acho que vai melhorar. Encosta o celular em algum canto aí. Eu vou pôr ele aqui. Pronto. Opa! E agora? Tá melhor? Acho que agora vai ficar bom. Vamos ver. Obrigado, Bruna. Tá vendo como é Obrigado, bom ter... linda, pela ajuda. Então aí eu tive a ideia de escrever um livro para ensinar as crianças a escovarem os dentes, né? É o que eu lancei agora. Em janeiro, chama-se Dente, Eu Tenho Dente. E nessa sequência, nessa linha, eu vou começar a escrever vários outros, né?
ensinar a criança a ter a higiene pessoal, ensinar a criança a identificar abusos morais. Nessa sequência, a literatura bem lúdica, uma linguagem bem simples, livros coloridos, a ideia é atrair a criança para a leitura e seguir nessa linha. É uma leitura fácil. Agora, Jamil, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a pretensão? O que pretende Jamil, um homem do direito, ir para o mundo da literatura? Por que eu estou te perguntando isso? Veja, muitos escritores brasileiros, vou citar aqui foram do direito, bacharéis, só para citar aqui, Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Augusto dos Anjos, Oswald de Andrade, Jorge Amado, José Lins do Rego, todos esses, Monteiro Lobato, todos esses... Tem pretensão, Jamil Hassan. Você quer se colocar no meio dessas feras? Essa é a pretensão, Jamil? Não tenho pretensão nenhuma. Nem me comparo a eles. Eles são minha vocação. Qual é o grande problema? No Brasil, existe o orgulho de ser ignorante, né? É essa cultura. As pessoas têm orgulho. Nós passamos por um período que as pessoas se orgulhavam disso. Infelizmente, a cultura não é valorizada como deveria ser. Um jogador de futebol, por exemplo, um funkeiro, por exemplo, tem muito mais impacto social do que nós, que fazemos um trabalho que é considerado anônimo no Brasil. A ideia é fazer a diferença, nem que seja para uma pessoa ou duas, tentar tocar a vida da pessoa de alguma forma positiva, porque dar dinheiro, realmente literatura no Brasil não dá dinheiro. Tudo que é ligado à cultura não dá dinheiro no Brasil, né? Você morre pobre. Só para se ter uma ideia, desses 37 livros que eu tenho lançados, eu recebo até hoje direito autoral sobre eles, em 2020 eu recebi mais ou menos R$180 no ano pelos 37 livros. Você tem um livro, e aí é de jurídico, que foi citado até no julgamento do STF, né? Isso, é minha tese de doutorado, é uma tese muito polêmica, é um tema muito polêmico, que é sobre aborto, né? Eu fui desafiado no doutorado a escrever sobre o tema. Essa é a grande obra que eu escrevi. Eu pretendo para a carreira de escritor jurídico. Eu escrevi em 2016, comecei a trabalhar em 2016 sobre o aborto no Brasil. Não era possível o aborto, e os aspectos econômicos, não os aspectos sociais. Eu ia falar do aspecto econômico, como que o aborto impacta a economia. Depois a minha tese foi aprovada, várias instituições, que a banca era religiosa, e em 2016 ela foi citada pelo ministro Barroso, então, da ADPF, da Manuela, que é que aborto anistésico, a minha tese faz uma citação. Peraí, tá cortando. Tá cortando, viu? Peraí que tá cortando o seu áudio, dá uma pausazinha. Darlan Zurk entrou aqui fazendo uma reclamação. Vamos ver se estabiliza aí, Nunca fui presenteado com um livro de ficção do professor Jamil. Devo processá-lo, locutor? Óbvio, eu serei testemunha. Jamil, você tem fone aí? Eu vou procurar um fone aqui e vou colocar. Um segundo só e eu já volto com o fone. Vai lá, vamos lá. Aí, tá bem, eu tô com auxílio. Luciano Melo chegou por aqui também, Ricardo Matos. Pessoal, o Jamil é muito preparado. O áudio está picotando um pouco. Podem mandarem perguntas aí que a gente repassa. Doutor Ricardo Matos, Carapicuíba, excelente mestre Jamil. Lulu, Luciano Melo por aqui também. Grande abraço. Façam perguntas inteligentes que eu faço as perguntas mais bobas, viu? É assim que funciona. Aproveitando, enquanto o Jamil deu uma saída aqui, quinta-feira eu vou bater um papo com um cara bem legal. Ele é jornalista, baiano, poeta, contador de história, apresentador de TV, repórter, Matheus Boa Sorte. Ele é lá de Guanambi, na Bahia. Na quinta, 8h30 da noite, a gente vai bater um papo aqui bem legal. Vamos lá. Voltei com fone de ouvido. Ele voltou com fone Xing Ling ali, vamos ver se funciona. Não é Xing Ling não, ele é coreano.
Então vamos lá, ó. Vamos. Pergunta do Darlan Zurk. Diga, Darlan. Nunca fui. Conhece Darlan Zurk, né? Claro, o menino do coração. Sempre vale ouro. Nunca fui presenteado com um livro de ficção do professor Jamil, diz ele. Devo processá-lo, locutor? Claro, serei sua testemunha. Não, eu vou te dar o primeiro infantil. Gente, eu tenho dente. Pronto. Os outros eu tenho pouquinho, mas eu vou te presentear com todos, os 37 livros. Eu vou fazer uma cesta e vou te doar. De presente, de coração. Vou mesmo. E para você também, viu, Carlos? Opa, eu espero, né? E vou mandar, inclusive, para a biblioteca lá de Paiaiá. Eu levo. Mandar o kit para lá. Faço questão de mandar para lá. Com o maior prazer, com o maior prazer. Não sei se o pessoal sabe da história da biblioteca de lá. O pessoal conhece ou não conhece? Tem que contar. Bom, do pessoal que está aqui na live, quase todos conhecem, talvez alguns dos seus seguidores não, mas eu vou resumir aqui. Inclusive o Bill Richberg, que falou que vai vir ao Brasil para ir lá no Paiaiá. Paiaiá, que é um povoado com aproximadamente 600 habitantes, na alta temporada, foi lá que eu nasci, vivi até os 21 anos de idade, vim para São Paulo, e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com hoje 130 mil livros lá no Paiaiá. É o melhor lugar do mundo, diga-se de passagem, São José do Paiaiá, na Bahia. É isso aí, garoto. Quais são as tuas inspirações? Quem são os seus escritores que te inspiram, que você tem como referência? O famoso livro de cabeceira. Vamos lá, o livro de cabeceira é a própria vida. Né? O que eu faço, geralmente? Eu pego trechos da minha vida e sobre esses eventos específicos eu crio uma história. É assim que funciona. Eu trabalho desta forma. Eu gosto muito de Eça de Queiroz, adoro Eça de Queiroz. Difícil de ler, hein? Ele é meu patrono na academia, né? E eu escolhi ele como patrono, eu ocupo a cadeira dele, inclusive. É uma literatura muito árida, difícil de compreender, mas ele me inspira. E por incrível que pareça, também José Sarney, o ex-presidente, tem alguns livros de uma leitura também extremamente difícil. Né? Ele não usa tempo, são maneiras de escrever curiosas, né? Por exemplo, ele não usa tempo verbal, é sempre tudo no presente, né? Fatos passados, memórias, e você tem que ler com muita atenção para saber as passagens, né? Então esse tipo de literatura me inspira a criatividade na estrutura da obra, não no conteúdo. No conteúdo eu tento usar o meu cotidiano, experiências que eu tive na minha vida, positivas ou negativas, mas eu tento com ela criar uma história. Tanto é que o próximo livro que eu vou lançar é uma biografia não autorizada sobre mim mesmo. Agora, já que você falou da tua vida aí, você, por ser filho de libanês, né, traz aí a cultura, as raízes, tudo. O que é que tem da cultura libanesa em qual dos livros? Então, eu não faço referência, a princípio, nos próximos eu vou começar a fazer, porque eu tenho muito medo de receber críticas referentes a preconceito. Né? Nós estamos num país em que, infelizmente, nós somos policiados. Né? As pessoas inteligentes dividem o mundo entre inteligentes e burros. Os burros dividem o mundo entre brancos, negros, japoneses, religiosos. Infelizmente, nós estamos cercados de burros que preferem dividir o mundo por cor da pele, religião e não de outra forma. Então, quando eu vou escrever uma obra, por exemplo, eu tomo muito cuidado para não mencionar religião e não mencionar política nem cor de pele, com receio desse tipo de crítica. Apesar que agora eu vou começar a escrever de uma forma livre, né? Fazendo menção a esses títulos, inclusive sobre os temas árabes. E uma obra que eu estou já preparando para escrever é sobre um romance proibido entre judeu e muçulmano, e uma cristã. Promete isso. Né? Promete, que a Terra Santa, né, das três grandes religiões, vão pôr os três ali juntos brigando por um amor. Né? Vamos ver quem que ganha essa parada. Né? Essa é a próxima. Mas eu tenho como inspiração também as histórias árabes, mas eu eu adapto para a nossa realidade. Eu coloco um pouco da minha vida nos livros e segue. É assim que essa é a minha inspiração. A Bruna diz o seguinte: o aborto é um assunto muito polêmico. Gostaria de saber um pouco mais da opinião do Jamil.
A gente vê países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, em que o aborto é legalizado e ela continua aqui. Mas no Brasil ainda tem muito esse tabu. Você acredita que deveria ter uma lei que legalize o aborto? Vamos fazer o seguinte, não vamos ser hipócritas. Se é uma mulher grávida, pobre de comunidade, e ela precisar fazer o aborto, ela vai usar buchinha do norte, agulha de tricô. Mas se for uma pessoa de classe média que precisa fazer o aborto, ou ela vai para a Argentina, numa clínica oficial, ou ela vai nos Estados Unidos. Mas ela vai fazer o aborto. Então nós não podemos ser hipócritas em relação a isso. A proibição legal do aborto não proíbe que as pessoas pratiquem o aborto, né? Então o estudo que eu fiz é baseado na legislação brasileira. A legislação brasileira estabelece que a vida termina quando o seu cérebro para de funcionar. Logo, pelo mesmo princípio, a vida começa quando o seu cérebro começa a funcionar. A sinapse, né, no feto começa a partir da 12ª semana de gestação. Então, teoricamente, até a 12ª semana de gestação, nós não temos vida. Nós temos apenas uma extensão do corpo da mulher. A vida é com sinapse. Isto é uma opção do legislador brasileiro. Existem 6 teorias diferentes para o início da vida e o legislador brasileiro usou a frequência cerebral, a atividade cerebral, a vida. Tá? Então, com base na nossa legislação, a vida começa com a sinapse. Até a sinapse não há vida, então pode praticar o aborto, que foi a decisão do ministro Barroso. Chegando a essa conclusão, vamos para a parte 2. Proibir o aborto não é religioso. O aborto também não é método anticonceptivo. Ninguém fala, eu vou abortar porque eu engravidei sem querer, ou eu vou abortar porque eu esqueci de tomar pílula ontem. Não é método anticonceptivo. Tem que ter essa segunda situação em mente. Terceira situação, que é a mais importante. O aborto está ligado diretamente à diminuição da violência juvenil, que é um assunto que ninguém trata. É interessante que nos Estados Unidos, quem comanda essa pesquisa no Brasil é a FGV do Rio de Janeiro. Tá? Eu peguei um pouco da pesquisa deles e peguei vários estudos americanos e fomos à conclusão. Nos Estados Unidos é fácil fazer essa medição porque é legislação estadual. Alguns estados autorizam o aborto, outros não autorizam. E aí você consegue comparar. Os que autorizam o aborto têm um índice de violência juvenil 75% menor que os estados que não legalizaram. Aí você vai pensar, mas qual é a relação aborto-violência juvenil? A relação é o afeto. Quando você é obrigado a ter um filho que não quer, você não dá afeto, você o rejeita afetivamente. E aí ele acaba sendo empurrado para, talvez, a criminalidade. Parece estranho, mas é o afeto. Agora, é essa a relação direta. Um tema tão polêmico como esse, tem que haver um certo cuidado a trazer também para a literatura, gente? Quando eu escrevi essa obra sobre o aborto, eu deixei bem claro no prefácio que era um aspecto técnico sobre o tema. Isso não quer dizer que representava as minhas convicções religiosas. Porque o que nós não podemos fazer é confundir lei com religião. Religião é uma coisa, lei é outra. Então eu deixei muito claro, estou fazendo uma análise técnica sobre o tema, não é uma análise religiosa. Então, tecnicamente, o aborto ele traz mais vantagens do que desvantagens. Religiosamente, cada religião estabelece uma coisa. Qual é a conclusão que eu chego sobre tudo isso? Tem um autor alemão, judeu, chamado Karl Popper, que ele escreve num dos seus livros lá, bem interessante, ele fala o seguinte: nós temos que tolerar tudo e todos, só não podemos tolerar os intolerantes. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Eu não posso determinar se você vai ter o seu filho ou não. E não cabe a mim decidir isso. E é o problema que está na sua casa, na sua vida. Você decide. O Estado tem que dar a oportunidade de você decidir se quer ter o filho ou não. Você não é obrigado a ter. E por que eu estou dizendo isso? Existem estupros domésticos. Sim. Existe estupro entre casais, que é muito comum. Existe a gravidez de feto anencéfalo. Existe a gravidez de fetos que não vão sobreviver após o parto. E as pessoas falam, mas foi Deus que quis. Não. Deus não escolhe quem vai sofrer e quem vai ser feliz. Esqueçam, Deus não está nessa seara. Né? A escolha cabe à pessoa. Ela teve um filho e morreu, como foi o caso do Marcelo.
Mas tudo bem, a escolha é da família que vai suportar o encargo, não cabe a mim decidir. Eu tenho que tolerar essa escolha. A sua escolha. Não cabe a mim te julgar. Quem vai julgar é Deus, quem acredita em Deus, mas não é o legislador que pode te impedir por isso. Não é a minha vontade que vai te impedir. Porque se nascer uma criança assim, é na sua casa, não é na minha. É fácil dar palpite na vida alheia. Você já teve algum livro que após o nascimento você quis abortá-lo? Eu tenho 2 livros que estão na gaveta que eu estou com medo de publicar. Um chama-se A Lua Continua no Céu, que é um livro extremamente difícil para mim. Ele é um livro que eu acabei colocando muito sentimento e muitas passagens pessoais da minha vida. E é um livro que me emociona muito, por isso que eu ainda não tive coragem de lançá-lo. Ele conta uma situação pequena que aconteceu na minha vida, mas aí eu fantasiei e ela acabou tomando uma dimensão. Ele está pronto para lançar, mas falta um pouco de coragem. E o outro livro que está também quase abortado aí, chama-se O Armário Encantado. Por quê? Por causa do tema. As pessoas acham que é para sair do armário, que é um gay, sabe essas... E não tem nada a ver, né? O Armário Encantado fala dos sonhos que a pessoa tem quando ela... Vou contar só um trechinho. Algumas crianças estão brincando de pique-esconde, aí uma criança vai se esconder no guarda-roupa da mãe falecida, e aí ele começa a sentir o cheiro das roupas e vai tendo as lembranças de cada uma das roupas durante a passagem do livro, né? Então ele sente o cheiro da primeira roupa, ele lembra quando a mãe usou, aí faz a narrativa, aí ele sente o cheiro da segunda roupa, e tudo isso, no tempo do livro, passa em 5 minutos. Toda essa narrativa, essa construção aí em 5 minutos. Eu não sei se eu vou lançar, talvez não, porque ele é muito triste, né? Ele é muito depressivo, o livro. Porque ele não tem um final feliz. Agora, você tem medo de ser um escritor de apenas um nicho de literatura? Por isso que você vai viajando? Não. Tudo depende do dia, da criatividade. Esse livro, Gente, Eu Tenho Dente, eu escrevi em 1 hora. Eu estava no dentista, vi as crianças ali, tentando aprender a escovar os dentes, eu falei, por que não, né? Aí eu fiz um livro todo em rimas. É infantil, é para crianças até 6 anos. Então ele é tudo em rimas, tudo para colorir. Mas depende do dia. Esses 2 livros que eu talvez não publique, A Lua Ainda Está no Céu e O Armário Encantado, foram escritos ao mesmo tempo. Por isso que tem a mesma carga, né? Por isso que talvez eu não os lance. Mas aí depende do dia. Tem dia que eu estou a fim de escrever só, sei lá, dicas, né, psicológicas, dicas filosóficas, inclusive tem um livro sobre isso. E tem dias que eu estou a fim de escrever textos longos. Aí depende do humor. Darlan Zurk te pergunta, professor, já pensou em levar o tema do aborto para a sua ficção? Não. Eu não pensei nisso, mas muito obrigado pela dica. É que eu não tinha pensado. Não, é que eu não tinha pensado mesmo. Talvez eu vou tratar. Eu vou ver como vou abordar esse tema e vou tratar sobre ele para as pessoas refletirem. Eu acho que vai ser interessante. Obrigado pela dica, tá? Eu vou começar a escrever sobre isso. Vai ser um livro adulto, não vai ser romance. Vamos pensar que como a gente vai construir, mas eu vou fazer sim. Uma ficção sobre o aborto. Fazer um livro de ficção é mais difícil do que autobiográfico? Então, a ficção você tem que partir de uma estrutura toda fantasiosa, né? Quando você faz um romance, por exemplo, todo escritor, sem exceção, em todos os livros que ele escreve, tem um pouco da sua vida pessoal. O ponto de partida é um evento da vida, seja qual for o escritor. Quando você fala de romance é mais fácil, porque você tem um ponto de partida real seu e você constrói toda a linha de raciocínio, a fantasia, né? Eu acho ficção muito mais difícil de escrever. É mais gostoso de ler. Milton Ratum diz que a ficção prevê coisas que o escritor não imagina, é mais ou menos isso? Olha só, eu vou te contar uma coisa. Outro dia eu estava lendo um livro de ficção da década de 60. E era uma família que tinha viajado para Marte com uma espaçonave. Olha só que coisa maluca. Havia tecnologia para você ir até Marte, mas para eles descerem do foguete era uma escada de corda. Olha que coisa ingênua, né, do livro. Eu comecei a ler e falei, mas não faz sentido, pô, se o cara conseguiu ir até Marte, não consegue sair da nave, tem que jogar uma corda. Então ele prevê coisas que não sabe mesmo. Esse é o meu medo, de repente coloca uma corda onde devia ter, né? E você também já
perambulou aí pelos poemas esotéricos também, né? Foi uma fase meio maluca da minha vida, tipo Maluco Conte-nos dessa Beleza. fase, conte-nos, por favor. Então, quando você vai. Eu sou religioso e não discrimino nenhuma religião. Ao contrário, a diversidade religiosa é que cria essa sociedade maravilhosa que nós temos, né? Então eu não tenho problema nenhum em ir em qualquer outro templo ou igreja, e eu vou com todo prazer, umbanda, candomblé, evangélico de todas as linhas, budista, e em todos que eu vou... Mas não vai comer uma feijoada comigo, que eu já convidei. É que eu não como carne de porco, é por isso. É porque eu sou religioso, não é por isso. Mas eu vou pelo menos para tomar o suco. Eu como o arroz e a couve. Perfeito? Combinado. Pronto. Aí eu ia nesses cultos e eu via sempre as pessoas clamando a mesma coisa, não importa qual a religião, sempre clama a mesma coisa. E daí nasceu a ideia de fazer os poemas esotéricos, que são os pedidos que as pessoas fazem em voz alta perto de mim. Ó, Deus me abençoe. Né? Aí você ia para um candomblé, aí usava-se outro termo, mas em todas elas o engraçado é que só muda o nome, porque o personagem Deus é o mesmo. Né? Essa foi a ideia dos poemas esotéricos. Tentar mostrar para as pessoas que não importa qual religião seja, as pessoas têm os mesmos desejos, fazem os mesmos pedidos e se referem à mesma entidade com nomes diferentes, para não ter preconceito. Essa foi a ideia. Então eu fiz mesmo, quando eu falei sobre poemas da Umbanda, eu fiz invocação aos orixás da Umbanda, no Candomblé a mesma coisa. Quando eu escrevi sobre os evangélicos, os poemas dos evangélicos, a mesma coisa, sem medo nenhum, sem qualquer tipo de receio, mas eu escrevi, foi muito legal. Foi bem interessante. Jamil, agora uma curiosidade. É óbvio assim, para você escrever sobre esses temas, você tem que ler bastante. Você é um libanês, posso chamar de libanês? Sim, libanês, eu tenho cidadania de lá. Eu posso fugir com o passaporte. Se eu der um golpe, eu fujo com o passaporte libanês. Eu só não vou fazer essa entrevista aqui com você falando em libanês, para os meus ouvintes não irão entender. Vão me matar. Entendeu? Mas minha pergunta é o seguinte, como é que foi para você se desprender um pouco da tua religião, das tuas raízes religiosas, e escrever, por exemplo, sobre candomblé, ou como você disse, sobre outras religiões? Como é que é? Porque tem muitos casos que as pessoas têm um certo radicalismo com isso, né? E não pode. É como eu disse, a gente tem que tolerar tudo, só não pode tolerar o intolerante. Tem que tolerar a sua religião, a sua cor, a sua crença. Uma coisa que eu sempre falo, né? Se todos fossem cegos, não haveria preconceito, né? Então, o preconceito está nos olhos, né? Esse é um problema grave. Os meus pais sempre foram pessoas muito religiosas, mas eu estudei em colégio católico. Né? Essa é a primeira grande influência religiosa na minha vida. Então eu tive uma base religiosa muito rígida em casa, e aos 6 anos de idade eu já estava num colégio católico, num seminário, que tinha as missas de manhã rezadas em latim, e eu achava que o padre falava com Deus, na língua de Deus, que era em latim, achava o máximo, ele abria os braços, tal, e aquela liturgia toda, eu queria ser como ele. Eu falava pro meu pai, quero ser padre. Meu pai, para com isso, menino. E aí começou, né? E meu sonho era ser padre, imagina. Né? Mas, bom, aí depois de um tempo, os meus amigos me convidavam para batizado, e eu comecei a frequentar, e eu vi que não havia nada demais, né? Porque todos se referem de Deus da maneira dele. E graças a Deus, minha família, embora seja muito religiosa, eles não são radicais, eles permitem que você experimente, vá. Eu sou muito convicto em relação à minha religião, mas eu tive a oportunidade de conhecer outras. Cultura, né? Por isso que eu falo, Deus está em todas as religiões, só muda de nome. Não pense que o Deus de uma religião é melhor que o outro, que é o mesmo. Né? Eu desenvolvi um raciocínio muito simples. Religião é um rio. Você escolhe qual navegar. No fim, todos os rios vão te levar para o mesmo lugar, que é Deus. Não existe religião que não te leve a Deus. É simples. Então eu não tive muito problema. Os meus pais ficaram no começo meio assim, será que ele está fazendo, né? Eu fui, com toda a desenvoltura, graças a Deus, fui sempre muito bem recebido, porque o pessoal vê que a gente está fazendo um trabalho sério, né? Mas eu não tenho problema nenhum. Agora, você que é um imortal da Academia da Abrace. Da Abrace. Isso. Qual é o papel de uma academia perante a sociedade, em se tratando de motivação e influência da literatura,
E se esse papel ela cumpre, ela faz de acordo com Então, o dever? vamos lá. Quando nós falamos de academia, a Brasce tem cento e poucos anos, acho que tem cento. Ela é de 1800 e alguma coisa, tem uns 120, 130 anos de idade. É uma academia Você, muito antiga. quase a tua idade. Eu não. Quase a minha idade. Isso aqui é Botox e ácido hialurônico. É. As academias muito tradicionais, elas ficam engessadas naquela liturgia, naqueles fenômenos mais clássicos. Mas qual é a ideia da academia? É valorizar a cultura. Eu sou vice-presidente de uma academia, que é a CLASP, Academia de Cultura de São Paulo, né? Literatura, arte, ciência. Eu desenvolvi um raciocínio, eu e o presidente. A ideia da nossa academia não é transformar pessoas em imortais, é premiar novos artistas. Então, qual é o nosso papel? Chegou ao meu conhecimento que em Ourinhos, por exemplo, tem um artista que escreve, ou um artista de circo, ou que desenvolve um trabalho que merece ser reconhecido, premiado e divulgado, eu vou até lá, conheço o trabalho, trago para o conselho, votamos e premiamos. Porque a ideia é incentivar as pessoas a continuar fazendo o que fazem, porque fazem bem, e motivar as outras pessoas a fazerem, a terem o mesmo tipo de comportamento. É este o papel atual da academia, incentivar, reconhecendo o comportamento positivo e premiando quem pratica. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o papel, nosso papel é esse. Ganhar medalha, essas coisas é bonito, é gostoso, mas a gente quer realmente reconhecer as pessoas. E olha, Carlos, o que tem de artista de primeira linha escondido nesse Brasilzão, você não faz ideia. Cada artista, ele só precisa de um lampejo para, sabe, brilhar. E a função da academia é esse, dar o lampejo, fazer a pessoa brilhar, fazer a pessoa, sabe, aparecer no público, ser reconhecida, verem ela. É esse o papel atual da academia. É isso que a gente busca. Está lá em Nova Açores. Vamos lá. Fernando Lopes está lá em Nova Açores, ó, ouvindo a gente. Grande abraço, Fernando, chegou por aqui. Ó, Rafael beijão no coração, Fernando. Ramírez. Rafael Ramírez também chegou por aqui. Quem mais chegou por aqui? Podia boicotar Darlan Zur que não repassasse as perguntas dele, né? Darlan Zur diz o seguinte, ó. O meu sucesso entre as mulheres no Brasil não é muito. Isso todos nós sabemos. Basta ver sua foto. Na Líbia, eu faria algum estrago grande? Você faria um estrago só se estivesse com cinto de bombas. Aí você faria um estrago. Fora isso, eu acho que não. Sensacional. Se você explodisse, você ia fazer um estrago mesmo. Ele é feinho, mas tem um coração bom, né? Fazer o quê? Tem que ter alguma qualidade, entendeu? Deus não abandona ninguém. Eu já falei para ele que se eu tivesse nascido feio assim como ele, eu queria nascer de novo, entendeu? Exatamente. Mas fala para ele que tem plástica, já tem meio para resolver isso, já. É só procurar que conserta, Pati Félix diz aqui, ó, sucesso, Jamil. Beijo, Pati. Doutor Ricardo Matos, de Carapicuíba. Ricardo Matos é um menino que mora aqui no meu coração. Esse menino é minha cria. Esse é meu monstrinho. Você tirou como diz Milton Neves, você tirou da sarjeta. Não, esse menino estava no meu bolso aqui, foi meu aluno ele, e brilhante aluno, tanto é que eu convidei para trabalhar no meu escritório comigo, e ele veio, ficou com a gente, brilhou, e eu empurrei ele para a vida solo. Eu falei, você não merece trabalhar comigo, você merece uma vida melhor, uma vida solo, vá para cima. E ele foi, graças a Deus, uma pessoa que prosperou. Tem que reconhecer, Muito bem. Tem que reconhecer, é um menino maravilhoso. A Paty diz aqui também, ó, meu professor de Direito Civil, maravilhoso. Menina, essa moça é maravilhosa, Paty. E o Kleber, que é da Pizza Nova Vila 11, que fica ali no bairro da Saúde, está aqui também, chegou aqui trazendo um abraço. Valdelice Souza, mãe do prefeito Cassinho, lá em Nova Açores, Bahia, chegou por aqui, grande abraço. Rafaela, sucesso, Jamil, maravilhoso como sempre.
feio como sempre também. Que coisa é essa? Eu vou dar nota baixa que o semestre começou ontem, viu? Vou anotar o nome de todo mundo. Você está participando de uma nova antologia aí? Conte-nos. Estou participando de uma antologia sobre o amor, né? As pessoas, é engraçado que quando a gente fala de amor, né, as pessoas lembram do amor carnal, do homem com a mulher. Não, existem tantas outras formas de amar, né? E eu estou participando dessa antologia e eu estou escrevendo sobre o amor, mas... Ainda há algo a falar sobre o amor? Não já falaram tudo meu querido, não. Tem um filme iraniano, eu odeio esse filme, mas é um filme muito inspirador que chama O Gosto da Cereja, né? O rapaz quer se matar, ele vai numa cerejeira, quer se enforcar, o outro está passando e pergunta para ele, por que você vai se matar? Você já comeu de cereja? Ele falou, não, nunca comi. Aí eles ficam discutindo o gosto da cereja, o filme todo, e aí ele descobre que ama cereja. E ele está falando sobre amor, né? Sobre amor a uma fruta. E existem várias formas de amar, né? A forma de amar carnal é a mais popular de todas. Mas você pode demonstrar amor dizendo não. É sobre isso que eu escrevo, né? Como você... A última antologia, eu escrevi sobre o amor e a mãe repetitivamente falava para o filho não. E quando ele cresceu, ele entendeu que o não era uma forma de amar. O amar não é só beijar, não é só abraçar, não é só dar presente, é falar não também, é educar, é reprimir. É essa parte, essa abordagem do tema amor que eu trato. Como o tema é livre, é só sobre o amor, então eu vou escrever de forma criativa, vamos falar do amor, do não. Né? Quem está organizando é o Roberto Ferrari, essa antologia? Isso, o Roberto Ferrari que está organizando a antologia. A cada 4 meses, a ACLASP, a nossa academia, lança uma antologia. E eu convido todos que querem participar, que quiserem participar da antologia, me chamem no privado depois e a gente encaminha. Existe um número de páginas específico, que é distribuído entre os autores, aí são temas escolhidos. O último foi o amor, nós temos a próxima antologia que é sobre felicidade, nós temos uma outra antologia anterior que foi Como Será o Século Seguinte, que é uma antologia de ficção, e é aberto para todo o público, né? Você tem direito a 2 ou 4 páginas, depende de como você quiser, e a ideia é trazer novos artistas, despertar em você o interesse de escrever. Você escreve lá 2 páginas, depois você estende 3, 4, 5, você já tem um livro. Essa é a ideia, mas a antologia é muito interessante. É compartilhado. Quando você olha para o Brasil em termos de incentivo à leitura, e eu estou falando especificamente, não a cultura, mas leitura, depois de tantos livros publicados, você chega assim e diz, vale a pena, eu devo continuar? Será que eu não estou cansado? Você já parou? Então, eu já parei para pensar, eu escrevo por uma satisfação pessoal, eu escrevo porque eu gosto, né? Não pelo dinheiro. No início, quando eu comecei a escrever, eu comecei sobre temas jurídicos. Então, eu fechei um grande contrato com uma editora gigantesca da área jurídica no Brasil. Eu fui extremamente bem remunerado na época. Então, o primeiro incentivo que eu tive para escrever jurídico, obviamente, foi o dinheiro. Mas o amor por escrever sempre esteve presente na minha vida. E hoje em dia, eu sei que nunca a cultura deu dinheiro no Brasil, nunca. Receber R$180 por ano de direito autoral sobre 37 obras é piada. Se você dividir entre 37 e 12 meses, eu não recebi R$2 por mês. É piada. Mas o que me motiva é poder compartilhar experiências, fazer a diferença na vida de alguém. Tanto é que agora eu estou escrevendo, quem me acompanha no Instagram, eu não posto mais fotos de vida pessoal, não faço mais nada disso, né? Eu escrevo frases curtas de reflexão. Sempre. Porque essas frases depois serão levadas para um livro sobre filosofia de comportamento. Teremos daqui a uns dias um coach Jamil Hassan? Não, eu acho que... Pode ser, não sei, né? O futuro a Deus pertence, mas a ideia é fazer você expandir o pensamento, né? Eu recebi ano passado o título de doutor honoris causa de filosofia, né? E aí isso foi uma surpresa para mim, né? Eu estava escrevendo esses diálogos, né? E aí isso me incentivou a continuar e a escrever mais. E tem dias que eu solto 10, 15, tem dia que eu não solto nenhum, depende da inspiração, e eles vão virar um livro de filosofia do comportamento. Mas a ideia não é só ser coaching, porque eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E eu vou te contar uma coisa bem interessante. Sempre falam, os opostos se atraem. Meu amigo, filosofia de vida, os opostos só se atraem na física. Na vida real, só os iguais se toleram. Tenha certeza disso.
Não é que se você fosse oposto, você não estaria junto. Você só está junto porque é igual. Porque tolera. É uma reflexão que você tem que fazer. Você odeia seu companheiro, mas está com ele, é porque você é igual a ele. Não pense que você é diferente. Pense por que você está lá junto. É uma ideia. São essas ideias que eu quero que as pessoas Você está lendo pensem, muito, né? você tá lendo muito Mário Sérgio Cortella, não? Mais ou menos. Eu tô lendo muito para-choque de caminhão, sabe? Não, é brincadeira. Não, eu tô lendo, tudo que aparece, eu não desprezo nada, até panfleto eu leio. Onde eu sento que tem alguma coisa para ler, eu leio. Alguma informação você vai trazer, né? Positiva ou negativa, alguma informação você... Tô lendo tudo que passa na minha frente eu leio. Dos teus livros, qual é o que você sente mais orgulho? Esse aqui deu gosto. O Aborto Não é Crime. Esse é o livro que me dá mais de tudo que eu já escrevi na minha vida. Este é a minha, como eu posso dizer, minha obra-prima, a minha realização profissional. Porque tudo que eu fiz na minha vida, eu passei 42 anos da minha vida estudando, desde o prezinho até acabar o último doutorado. Foram 42 anos. E ao término do doutorado, eu consegui produzir uma obra que foi citada no STF. E assim, eu acabei de publicar e a obra já estava citada lá. Isso para mim foi o reconhecimento máximo de um profissional. Na área técnica, na área jurídica. Por isso que eu não quero mais escrever, porque eu acho que eu nunca mais vou conseguir superar isso, né? Ter um impacto tão grande, tão polêmico. Agora, não jurídico, Isso. de romances, os não jurídicos, universo. O universo, que é um único verso, é o livro de poemas. Chama-se Universo. Mas o universo não é universo, o esplendor, é um verso só, é um único verso, o universo. Né, que eu escrevi há muitos anos. Por que seus livros são poucos divulgados? Na verdade, eles são divulgados. A ideia é escrever. Eu gosto mais de presentear do que vender. Né? A editora faz o papel de divulgação e venda. Deixa eu procurar aqui para ver se eu tenho algum livro seu aqui. Não, deixa de ser antipático, rapaz. Mas como você já é feio e antipático, eu vou te mandar. E eu gosto muito de presentear as pessoas. Gosto mesmo, com os livros. Espero. E eu uma coisa que eu fiz esses dias, eu estava passando no semáforo e a criança pediu um trocado. Eu falei, não, vou te dar um livro. Aí ele ficou olhando para mim, um livro e um lápis de cor. Você vai ler e vai colorir, que é o livro Gente, Eu Tenho Dente, né? Aí eu entreguei. E aí todos os dias eu carrego meu carro com 10 livros e se eu vejo alguém no semáforo pedindo esmola, criança, eu dou o livro. Né? Isso eu faço de coração mesmo, isso é uma coisa minha. Né? E o pessoal fala, como que você faz isso, você não vai mudar a vida dele? Eu não sei se eu vou mudar. Pode ser que hoje eu não faça a diferença, daqui a 10 anos eu faça. Né? Mas eu escrevo por satisfação pessoal, não é para ganhar dinheiro. Já desisti dessa ideia de ganhar dinheiro escrevendo. Eu quero colocar tudo que está na minha cabeça no papel antes de morrer. Né? Deixar todas essas ideias, sabe, essa criatividade, antes de morrer. E os meus livros estão à venda atualmente em várias marketplaces, né, estantes virtuais. A divulgação quem faz é a editora, não sou eu, mas a ideia não é divulgar, não é tornar o produto comercial. Eu quero que o produto toque a sua vida, mude a sua vida. Eu não quero ser um vendedor de aspirador de pó, sabe? Aquele coaching vendedor de aspirador de pó. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Entendeu? Por isso que eu nem uso terno mais, né? O pessoal, você usa terno? Não, eu não uso porque eu não sou mais vendedor de aspirador de pó. Parei. Com todo respeito a quem vende aspirador de pó. Você tá um cara fashion agora, você não usa mais. Não, cara, eu vou falar, o nosso amigo aqui entrou agora há pouco, eu vou falar pra você uma coisa que ninguém sabe. O nosso amigo entrou agora há pouco aqui, da pizzaria. Sabia que eu fui pizzaiolo? Não faz muito tempo, 2018, deu um start na minha cara, você quer que eu vou largar tudo? Aí eu fui lá fazer foi quando você foi na rádio lá. Eu tava fazendo pizza. Aí o pessoal pergunta, mas por que você fez isso? Porque eu quero dar um tempo na minha cabeça, eu não aguento mais, eu quero fazer uma coisa, sabe, de chão, de bater massa, quero fazer uma coisa diferente. Aí eu fui lá fazer pizza. Abri uma pizzaria, eu era o pizzaiolo. Aí eu enjoei, depois eu abri um restaurante japonês, fui ser o sushi man. E por aí em diante, aí eu voltei pro direito. Né? Eu fui experimentar coisas novas. O Brasil não tem nenhum Nobel de literatura. Se você tivesse que dar um Nobel de literatura para algum escritor brasileiro, quem receberia as suas mãos? Olha, não sei se a gente pode falar nomes de quem não receberia, né? Pode. Aqui pode falar pode. Então,
Eu gosto muito, até não é muito divulgado, mas eu gosto muito de José Sarney. As obras literárias dele são muito regionais, sobre o Maranhão, são obras muito cruas e muito pesadas, né? A São temas ponto de um muito densos. Nobel? A ponto de A ganhar um ponto de um Nobel? Nobel, a ponto de um Nobel. É muito interessante a construção que ele faz nos livros dele, muito interessante. Se você não ler o livro com atenção, você não consegue compreender. Eu disse agora no início da entrevista, toda a passagem do livro é no tempo presente. Então, quando você pensa numa memória no livro, a personagem pensa numa memória, ela é redigida no presente. Então, você tem que ter a atenção de identificar que aquilo é uma memória, não é um fato que está acontecendo. Aí você vai vendo toda a construção, a técnica que é utilizada para construir o livro é maravilhosa, é indescritível. Realmente ele domina a literatura. A questão política dele não está fora de questão, mas ele realmente domina a capacidade literária. Ele escreve extremamente bem, E muito bem. para quem você não daria? Paulo Coelho. De forma alguma. Esse não mereceria. Eu entendo que não. As pessoas falam, Paulo Coelho, ele é um best-seller de vendas. Pois é, né? Nem tudo que vende é bom, né? Por exemplo, que suco vende muito, mas não isso quer dizer que é bom, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ler aquele Nas Margens do Rio Pietra, Sentei e Chorei. E aí eu comecei a fazer... Rapaz, eu não sei, vou te interromper, eu não sei se eu dei azar, mas eu peguei um livro dele para ler, também não consegui. Dizem que eu peguei o pior livro, que é O Demônio e a Senhorita Prim. Não tem pior, estão todos no mesmo nível. Mentira, você não pegou o pior, não. Estão todos ali, ó, igualzinhos. É horrível. A literatura dele é muito pobre, né? Muito simples de compreender. É muito para aquela adolescente iludida, as bruxinhas, a Wicca. É uma bobagem. Mas tudo bem, vende, ele tem o mérito dele e tal. Não vamos questionar, mas ele não receberia nunca. Ele só vende livro, né? Ele não vende inspiração. Jamil, o saudoso Antônio Abujanra, que também Sim. detestava Paulo Coelho. E eu não perdi uma entrevista dele na Cultura. Ele é um genial, era genial. Eu tive o prazer também de assistir no teatro um monólogo dele, sensacional. E ele sempre terminava... Eu te conheço já há algum tempo, sei um pouco até da tua vida... Somos amigos. Pessoal, com muita honra. Só não comer feijoada. Isso é uma pena, né? E ele sempre terminava o programa dele com uma pergunta, e eu vou roubá-lo essa pergunta dele e vou te fazer essa pergunta. Jamil Hassan, meu amigo, o que é a vida? A vida é uma passagem curta que não tem rascunho. O que você errou não tem conserto e serve apenas como lição. Isto é a vida. Então não adianta você ficar pensando com remorso do que fez. Você tem que se arrepender do que não fez e não se arrepender do que fez, porque a vida é muito curta e ela não tem rascunho. Eu sempre falo, não tenha medo de errar, porque a vida é apenas uma passagem curta sem rascunhos. Você não consegue apagar e reescrever o que fez. Então viva, seja feliz, não se importe com os outros, a vida é sua. A vida é um sopro de felicidade. Aí cada um olha da forma que quiser, mas é um sopro de felicidade. Isto é a vida. Por isso que nós temos que viver sempre. A vida, o seu estado de espírito, é um ponto de vista. Como que você quer ver a vida? Todos nós temos problemas. Já que você tocou no assunto, vamos filosofar. Todos nós temos problemas. E os seus problemas só são graves para você. Então, quando você me conta os seus problemas, eu vou dar uma opinião conforme a experiência de vida que não é a sua. Então não adianta nada. O que você acha que eu devo fazer? Não pergunte isso. Quem tem que saber o que vai fazer é você. A pessoa não tem a mesma experiência que você e não sente a mesma dor que você. Faça, reaja. O seu problema tem o tamanho que você quer que ele tenha. Diminua o tamanho, porque a vida é muito curta. Não faça o problema tomar conta da sua vida. Diminua o problema e passe para o próximo passo. Vá em frente, sempre em frente. As pessoas só percebem... Qual o título você daria para o livro que acabou de ser escrito sobre sua vida? Biografia não autorizada de Jamil Hassan, porque vai ter muita história verdadeira e muita mentira.
Essa que é a jogada, né? Não adianta só escrever verdade, eu quero escrever muita mentira também nesse livro, por isso que é não autorizada, entendeu? É essa a ideia, é biografia não autorizada. Falem bem, falem mal, como já diria Paulo Maluf, mas falem, escrevam, é isso que eu quero, fazer a diferença na vida das pessoas. Inspirar as pessoas. Eu sei que eu sou uma formiguinha aí, né, mas a ideia é essa, inspirar. Quem é meu aluno e está me assistindo sabe que quando eu entro em sala de aula, eu realmente faço de coração. Eu posso estar arrebentado, mas eu entro para inspirar os alunos, porque assistir aula é uma coisa chata, né? E ter um professor chato, careca, já piora. Então que seja careca, mas não que seja chato, né? Então a gente tenta animar, incentivar, sabe, cativar as pessoas, fazer a diferença. Que elas saírem de lá motivadas. É isso que eu quero. Isto é vida para mim, motivar. Né? Doutor Ricardo. Sabe quando. Fale. Não, fica à sabe quando você se torna imortal? É uma coisa muito interessante. Imortal é quando você morre e as pessoas ainda lembram dos seus atos positivos. Nossa, olha como o Carlos fez para mim a diferença na rádio, na faculdade. Você não morre na memória das pessoas. Isto é ser imortal. É isso que eu busco para mim, ficar vivo na memória das pessoas de forma positiva. Né? Vamos lá, fala que Inácio Loyola Brandão disse que quando ele recebeu o título de imortal da Academia Brasileira de Letras, uma netinha dele chegou e perguntou para ele: ô vô, imortal quer dizer que você não vai morrer mais? Entendeu? É mais ou menos isso, né? É Munha, né? Mal eterno, vive para sempre. Doutor Ricardo Matos diz: certa vez escutei, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Doutor Jamil, professor, mestre, meu amigo, você sabe que é uma honra sempre falar contigo, o tempo passa rápido. Muito obrigado. Uma pena, é sempre um prazer. Prazer todo meu, viu? Em breve é um prazer. Vamos bater um papo pessoalmente, comer uma feijoada com pimenta. E Pai Ayá, que nos aguarde no final do ano, que eu vou levar os livros em mãos para a biblioteca comunitária. Juntos. Vai comigo, de carro ainda, daqui a, sei lá, 2.000 quilômetros. Obrigado, professor. Isso aí, meu querido. Grande abraço. Um beijo para todos. Quem quiser participar da antologia, me chama no privado que eu explico como funciona. Vamos escrever, vamos colocar a memória para fora, vamos ser criativos. A vida existe para ser vivida da melhor forma possível. Beijão para todos. Obrigadão de coração essa oportunidade. Jamil Work, Jamil Underline. Jamil Work. Isso mesmo, que era viciado em trabalho. Uma bobagem, agora não sou mais. Pai Ayá Conectados é o canal no YouTube. Essa entrevista vai para lá. Se inscrevam. Até uma próxima. Um abraço. Adeus, tchau. Obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Gente. Tchau, tchau. Grande abraço.